Internação involuntária. Sancionado o projeto de lei que prevê internação involuntária de pessoas em situação de rua. O assassinato em frente a uma creche em Indaial. Presos em São Paulo, suspeitos de matar homem que era integrante de facção criminosa do Amazonas. 4 de março, data para conscientizar. Organização Mundial da Saúde estima aumento no número de pessoas obesas até 2025. Futebol, definidos os duelos das quartas de final do Campeonato Catarinense. A colonização alemã no estado. São Pedro de Alcântara celebra 194 anos da imigração alemã em Santa Catarina. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. A gente começa o Band Cidade desta segunda-feira com a sanção pelo prefeito de Florianópolis do projeto de lei que cria a internação involuntária de pessoas em situação de rua. A proposta havia sido aprovada pela Câmara de Vereadores e agora, com a sanção, se torna lei. Acompanhe. Criada para reduzir o aumento de crimes praticados por pessoas em situação de rua, a lei que prevê a internação involuntária passa a valer em Florianópolis. A assinatura foi feita pelo prefeito Topázio Neto, que também sancionou o decreto de regulamentação, que prevê orientações para a aplicação da nova lei. Nós temos na rua de Florianópolis pessoas vivendo em situação de rua e que não têm mais condições de se autogerenciar. É aquela pessoa que não distingue mais o certo do errado, que já não sabe mais o que faz, ou aquela pessoa que muitas vezes você vê na rua, ela está todo sujo, maltrapilho, sem higiene, muitas vezes machucado, ferido e não quer ajuda. Essas pessoas, naturalmente você identifica que elas têm um transtorno mental. E para essas, nós vamos levar para um laudo psiquiátrico, e se o psiquiatra entender que é um caso de internação, elas serão internadas ainda que contra a sua vontade, mediante o laudo psiquiátrico. Então é isso que nós chamamos de internação involuntária. Atualmente, a capital catarinense tem cerca de 900 pessoas em situação de rua cadastradas. O trabalho de identificação e acolhimento das pessoas para o tratamento vai ser por meio de uma ação conjunta de 3 secretarias. O projeto prevê a criação de 30 vagas iniciais para a internação de pessoas em situação de rua e que sofrem com os vícios. Após um período de 90 dias, elas serão preparadas para a reintegração à sociedade e ao mercado de trabalho. Estão sendo criadas várias oficinas aqui nesta casa, aqui na Passarela da Cidadania, curso de cabeleireiro, curso de manicure, pedicure, e também vai ser montada aqui uma padaria para cursos de padeiro. Então a Prefeitura está sim se preocupando com a segunda fase do projeto, que é preparar esse indivíduo para voltar para o convívio social. Um homem foi assassinado a tiros em frente a uma creche em Indaial, no Vale do Itajaí. Veja nas imagens, este vídeo mostra o momento em que 2 homens descem de um carro branco e vão até o outro veículo. Repare que a rua tem movimentação normal, até que o som dos disparos assusta os moradores. O homem Marcos Gama Barroso foi alvejado várias vezes dentro do carro. Uma criança e uma mulher que estavam no local e sem relação com este homem foram feridas. A Polícia Militar de Indaial reforçou que não houve um ataque à creche ou a crianças e que a vítima foi o único alvo dos suspeitos. Marcos era procurado pela Polícia Civil do Amazonas. Ele tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e integrava uma facção criminosa do Amazonas. Nesta segunda-feira, os suspeitos pelo assassinato de Marcos, conhecido como Marcola, foram presos em São Paulo. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma submetralhadora artesanal na BR-101 em Barra Velha, litoral norte do estado. A arma caseira foi feita com peças de uma marca de armamentos italiana. A submetralhadora estava na bagagem de uma passageira de 26 anos, melhor, 36 anos, que fazia uma viagem por aplicativo. Ela havia saído de Joinville e o destino era Florianópolis. Foram apreendidos ainda 109 munições de 9mm, um carregador, um colete balístico e cocaína. A mulher foi levada para a delegacia e vai responder por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. E a Polícia Militar apreendeu neste fim de semana 265 quilos de maconha em Joinville, norte do estado. Foi na tarde deste domingo, quando policiais do 8º e 1º Batalhões foram até uma casa no bairro Aventureiro. Os policiais receberam informações de que uma caminhonete havia entregado uma grande quantidade de drogas na casa.
Quando abordaram o veículo, o motorista jogou o carro em cima dos policiais e fugiu. Dentro da casa estavam 265,5 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína e 4 balanças de precisão. A caminhonete foi localizada em Mafra e estava com placas clonadas. Também em Joinville, o Ministério Público Estadual denunciou o vereador afastado Mauricinho Soares, do MDB, por envolvimento no esquema de fraude no Detran de Joinville. William Tenório. Além do parlamentar, foram denunciados 3 ex-servidores públicos do Detran, uma servidora ainda em atividade, um despachante, um advogado e outras 2 pessoas que atuavam como intermediários ou beneficiários dos crimes. Segundo a denúncia, Mauricinho Soares e os demais envolvidos faziam parte de um esquema que inseria dados falsos nos sistemas do Detran para mais de 100 motoristas para que eles fossem indevidamente beneficiados com a liberação de penalidades aplicadas. Os envolvidos ainda revelavam dados sigilosos do Detran mediante o pagamento de vantagens indevidas. O parlamentar afastado é considerado um dos principais articuladores do esquema. Ele está preso preventivamente. Todos os envolvidos vão responder por violação de sigilo funcional, inserção de dados falsos no sistema de informações, falsidade ideológica, corrupção passiva e ativa, advocacia administrativa e associação criminosa. A denúncia foi aceita pela Justiça e todos agora são réus no processo. William Tenório, de Joinville, para o Band Cidade. Um celular é roubado a cada 10 minutos no Rio de Janeiro. Este é um dos destaques do Jornal da Band de hoje, logo depois do Band Cidade. A Adriana Araújo chega agora com este e outros assuntos. Olá, Adriana, boa noite. Oi, boa noite para você. Vamos começar mais uma semana juntos? No Jornal da Band de hoje, a prisão do terceiro criminoso envolvido naquele assalto a uma farmácia que terminou com a morte de um policial e da filha dele. E aí, com essa prisão, vem uma descoberta que deixa todos nós indignados. Esse criminoso já tinha passado por 50 prisões e foi solto 2 semanas antes de cometer o duplo assassinato. A gente traz todos os detalhes desse caso. No Rio de Janeiro, dispara o número de roubo de celulares. Um celular é roubado a cada 10 minutos na capital. E a gente traz também destaques internacionais. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte autoriza Donald Trump a concorrer à Casa Branca. Portanto, o caminho dele na disputa presidencial está liberado. E um outro destaque é um acidente impressionante no Peru. Rochas deslizam sobre caminhões. Impressionante, e os motoristas sobrevivem. Às 7h20. A seguir, Câmara de Vereadores da capital analisa o pedido de cassação do vereador Maicon Costa, do PL. Ao vivo, as informações. E veja também, no Dia Mundial da Obesidade, especialistas alertam para os riscos provocados pelo excesso de peso. Nós já voltamos. De volta com o Band Cidade, com informação ao vivo agora, a Câmara de Vereadores de Florianópolis analisa neste momento o pedido de cassação do vereador Maicon Costa, do PL. Vamos para lá então ao vivo, quem está por lá é o Ronaldo Pinedo, que tem as informações para a gente. Ronaldo, muito boa noite para você, como é que está a sessão neste momento? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. A sessão já começou por volta das 5 horas da tarde e neste momento os vereadores estão fazendo uso da tribuna para comentar sobre o processo de cassação do vereador Maicon Costa, do PL. Ele é alvo de uma denúncia ética disciplinar por um episódio envolvendo o suplente Sargento Matos no ano passado. Até o momento, os parlamentares fazem uso da tribuna. Todos, ou quase todos, se manifestaram contra a cassação. Neste momento, quem está fazendo o uso da tribuna é a vereadora Mariane Matos. Se manifestaram contra a cassação as vereadoras Cíntia Benviver e Tânia Ramos, do PSOL. Carla Aires também fez o uso da tribuna e Manu Vieira, do Novo, também fez a manifestação contra a cassação. Por outro lado, o vereador João Bericó e a vereadora Mariane Matos, do PL, fizeram uso da tribuna, tecendo críticas ao vereador Maicon Costa e se manifestando favoráveis à cassação.
Costa afirmou que orientou assessores de seu gabinete a não fazerem assinaturas digitais em nome do suplente para não incorrer no crime de falsidade ideológica. Maicon Costa diz também que ele é quem teria sido ameaçado e xingado com palavras de baixo calão pelo suplente na sala da presidência da Câmara, num episódio que aconteceu em setembro do ano passado, que culminou a esta denúncia no Conselho de Ética da Câmara de Vereadores. A votação, por enquanto, ainda não tem previsão de horário para terminar, mas a gente segue acompanhando. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite para você. E mais de 2 bilhões de pessoas no planeta estão sofrendo de obesidade ou sobrepeso. O dia 4 de março foi instituído pela Organização Mundial de Saúde como o Dia Mundial da Obesidade. A ideia é conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção e também dos riscos do excesso de peso. A diferença de uma foto para outra é de pouco mais de 1 ano e meio. O resultado do esforço do corpo e da mente. Quando decidiu que teria mais qualidade de vida, o Alexandre Dias eliminou mais de 100 quilos. O grande X da questão foi saúde, e eu não conseguia mais me movimentar, sabe? Estava muito difícil. Caminhar 200 metros tinha que parar 5 vezes. Até sair do quadro de obesidade, o Alexandre fazia parte do grupo de pessoas com 3 vezes mais chances de serem hospitalizadas por complicações da doença, que é crônica, progressiva e que tende a piorar com o passar dos anos. Dados recentes do Ministério da Saúde revelam que mais da metade dos brasileiros está com excesso de peso. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2025, aproximadamente 167 milhões de pessoas ficarão menos saudáveis por estarem acima do peso ou obesas. Além de reduzir a expectativa de vida, o excesso de acúmulo de gordura corporal ainda predispõe ao aparecimento de outros problemas de saúde, o que pode ser evitado com a mudança nos hábitos alimentares. Então, essa parte, de reeducação alimentar, a gente trabalha na base. Então, alimentos mais saudáveis, cereais integrais, parte de proteínas mais magras e também o incentivo à atividade física, que vai auxiliar no processo de emagrecimento e no combate à obesidade. 7 em cada 10 pessoas têm a obesidade relacionada à genética ou ao consumo de alimentos ultraprocessados, ao estresse e ao sedentarismo. E esta condição só pode ser controlada por ela mesma. Se a pessoa não tivesse a consciência de falar, eu quero emagrecer, eu estou disposta a passar pelo processo, ela, eu falo que não vai conseguir, pode ter o melhor processo, mas precisa a pessoa querer passar por ele, né? No caso de tentativas frustradas e esgotadas, a cirurgia bariátrica é a última alternativa para o emagrecimento. Primeiramente, temos que entender que a obesidade é uma doença. E como todas as doenças, há tratamento também. Obviamente, se a gente vê que um paciente, que ele tentou um tratamento clínico e houve falha nesse tratamento para o emagrecimento, a cirurgia vai sim dar uma ajuda, uma impulsionada, e a gente sabe que vai ter uma sustentação maior a longo prazo com o emagrecimento desse paciente. A OMS escolheu o 4 de março como Dia Mundial da Obesidade, para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção e os riscos do excesso de peso. Em Florianópolis, uma exposição fotográfica reúne histórias de superação, numa mostra realizada de hoje até 15 de março no Rio Tavares. Essa mostra, ela não é uma apologia à magreza, não é sobre ter um corpo padrão. A gente está aqui mostrando esses exemplos para falar sobre qualidade de vida, sabe? Sobre saúde. Tem muita gente que está gordinho, mas que está aí merecendo estrelinha no caderninho da saúde. Está tudo bem, o importante é a gente ser feliz. Empresários de municípios atingidos por inundações e que receberam apoio do governo do estado por meio do Pronamp emergencial começam a retomar as atividades. Ao todo, foram financiados 140 milhões de reais para 1.083 empreendedores em 87 cidades afetadas pelas enchentes.
O governo do estado subsidiou entre 50% e 100% das taxas de juros nas cidades com decreto de emergência ou calamidade pública, respectivamente. 15 municípios tiveram 100% de juros subsidiados, com financiamentos de R$ 71.300.000. O Wellington é de Rio do Sul e foi um dos empresários que aderiram ao programa. Quando eu percebi que tinha ali essas linhas de crédito, né, do Estado, eu procurei saber qual que era a documentação que era exigida, procurei uma cooperativa de crédito, né, para verificar a possibilidade e prontamente eles disseram, não, Wellington, realmente tem essa linha de crédito disponível pelo Estado e você se encaixa em todo o perfil. Então manda a documentação estava em dia, manda a documentação que a gente vai encaminhar. E a grata surpresa que alguns dias depois foi liberado. Já a Chazana é de Aurora e buscou no crédito a solução para reabrir a loja fundada pela mãe. Graças a esse benefício, essa ajuda, né, que o governo, o Estado está oferecendo para os empresários, que a gente consegue estar fazendo essa melhora, né, está buscando essa melhoria, porque se não fosse uma ajuda, um incentivo, não teria como. O BRDE e o governo do estado já iniciaram as tratativas para uma nova fase do programa em 2024, com foco nas cidades com baixo IDH e nos setores de inovação e produção rural. Uma frente fria próxima do litoral de Santa Catarina e o avanço de um sistema de alta pressão. Tudo isso influencia o tempo nesta terça-feira aqui no estado. O dia vai ser instável, com chuva e temporais localizados na madrugada e à tarde. O tempo melhora no fim da tarde e à noite, começando pelo oeste e pelo sul do estado. O calorão dos últimos dias vai dar uma trégua com temperaturas mais baixas em relação aos dias anteriores. Vamos ver as mínimas e as máximas para esta terça-feira? De olho no telão do Band Cidade, mínima de 19 e máxima de 22 graus é a previsão para Florianópolis. Em Joinville, variação entre 18 e 21. Em Blumenau, mínima de 17 e máxima de 20 graus. Vamos virar a página. Criciúma vai aparecer na tela com mínima de 16 e máxima de 19 graus. Em Lages, variação entre 15 e 17. E em Chapecó, no oeste catarinense, mínima de 17 e máxima de 21 graus. A seguir, o destaque é para o esporte, definidos os duelos das quartas de final do Campeonato Catarinense. Os gols da última rodada da primeira fase e o chaveamento, você confere depois do intervalo. Até já. De volta com o Band Cidade, o DENIT vai interditar totalmente a BR-101 no quilômetro 111, em Navegantes, Litoral Norte, entre as 10 da noite de hoje e as 5 da manhã desta terça-feira. A interdição é para apoio a serviços de concretagem no novo viaduto da BR-470. Os motoristas vão ter um desvio pela BR-470, com retorno na altura do bairro Machados, o que aumenta o trajeto em 5 quilômetros, mais ou menos. A operação só vai ser adiada em caso de chuva forte. Campeonato Catarinense, neste fim de semana, teve a 11ª e última rodada da primeira fase. O Criciúma derrotou a Chapecoense e, de quebra, eliminou o time do oeste da competição. Criciúma defendendo a liderança da primeira fase, Chapecoense com riscos de cair para a segunda divisão do estadual. As equipes entraram no Heriberto Wilson bem motivadas. E antes de ir para o intervalo, Wilker Angel marcou para o Criciúma. O zagueiro venezuelano apareceu livre na pequena área para cabecear direto no fundo da rede. Na segunda etapa, a Chape até tentou reagir. Mas quem assustava mesmo era o Criciúma. Até que Felipe Viseu marcou o segundo para o Carvoeiro. Fim de papo, Criciúma líder da primeira fase do Campeonato Catarinense 2, Chapecoense 0. O Verdão do Oeste não caiu, mas está eliminado do Campeonato Catarinense. Em Florianópolis, o Figueirense derrotou o Inter de Lages. A derrota significou o rebaixamento para a equipe da Serra. A felicidade chegou aos 11 minutos do primeiro tempo. Renan Bernabé aproveitou o cruzamento e balançou a rede. 1-0 para o Furacão. Na segunda etapa teve gol. E sabe de quem? Dele de novo. Renan Bernabé fez a alegria da galera. O homem estava inspirado na tarde de sábado e tome tapa na cabeça para comemorar. Para não dizer que o Inter não fez nada, Wesley guardou um para o time colorado. E o Furacão do Estreito marcou o terceiro. Cedric
cruzou e Jefinho guardou para a alegria geral da torcida alvinegra. E foi isso, um baile do Furacão do Estreito no Leão Baio Colorado. Figueirense 3, Inter de Lages rebaixado 1. No oeste do estado, o Avaí derrotou o Concórdia, resultado que eliminou a equipe da casa. O Avaí criou muitas chances, mas desperdiçou a maioria delas. O melhor ataque do Campeonato Catarinense não estava em um bom dia. Poveda e Rafael Gava foram os que tiveram as melhores oportunidades, mas desperdiçaram. Já o Concórdia, que precisava vencer para não correr o risco de amargar um rebaixamento, não conseguiu criar mesmo jogando em casa. Mas teve o gol. O gol da vitória do Leão da Ilha foi de estreante. No final da partida, Ademilson chutou de fora da área e garantiu mais 3 pontos para o Leão da Ilha. Já o Galo do Oeste, mesmo com a derrota, escapou do rebaixamento devido à derrota do Inter de Lages na rodada. Em Balneário Camboriú, o Brusque goleou o Marcílio Dias. Confira. O Marreco controlou o jogo desde o início da partida e abriu o placar com o Olávio. Aproveitou o cruzamento e de cabeça ele fez o primeiro. Cruzamento de novo para o Olávio, mas ele furou. Só que Cristóvão estava ali para mandar para o fundo das redes. Porém, no comecinho da segunda etapa, o torcedor quadricolor levou um susto. Pênalti para o Marcílio em saída toda atrapalhada de Matheus Nogueira e Jansson. Zé Eduardo foi para a cobrança e descontou para o Marinheiro. O torcedor marcilista ainda comemorava o gol quando veio o balde de água fria. 1 minuto depois, logo na saída de bola, Olávio ampliou a vantagem. Fez o terceiro gol para o Brusque. E no finalzinho do jogo, já aos 45, mais um. Guilherme Queiroz foi enfileirando todo mundo e deixou o dele. Final de jogo, Brusque 4, Marcílio Dias 1. Nos demais jogos da rodada, teve vitória do Barra sobre o Hercílio Luz e do Joinville sobre o Nação. Veja os gols. No Gigantão das Avenidas, o Barra recebeu o Hercílio Luz. O gol do Barra foi no primeiro tempo. Na triangulação perfeita, Muriel tirou do goleiro e estufou a rede. Fim de papo no Gigantão, Barra 1, Hercílio 0. E com o resultado, os dois clubes saíram classificados às quartas de final do estadual. Na Arena Joinville, o Nação encarou o Joinville. Com assistência de Varley, Guilherme Cachoeira abriu o placar para o Jack. Na ligação direta para o ataque, Guilherme Cachoeira fez isso, ó. Um gol para valer o ingresso. O terceiro do Coelho em cima do Nação foi nesse cruzamento. Felipe Costa mandou para a rede. O Nação descontou também de cabeça no escanteio. E o jogo terminou assim. Nação rebaixado 1, Joinville classificado 3. E com esta rodada e a classificação da primeira fase, os confrontos das quartas de final ficaram assim. Confere aqui comigo no telão. Olha só, Criciúma e Hercílio Luz é um dos confrontos. Primeiro jogo em Tubarão, segundo jogo em Criciúma. Outro confronto, Figueirense e Barra. Primeiro duelo em Itajaí, o segundo em Florianópolis. Quem passar, enfrenta um ao outro aqui. E lá no outro lado da chave tem Avaí e Joinville. Primeiro jogo em Joinville e o segundo na capital. E o Brusque encara o Marcílio Dias. Primeiro jogo em Balneário Camboriú e a volta no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí. E a primeira rodada das quartas de final do Catarinense já ocorre neste fim de semana. Tem jogo na sexta-feira, inclusive. Olha, um dos maiores ídolos da história do Figueirense anunciou hoje o encerramento da vitoriosa carreira. É o goleiro Wilson. Tatiane Borges. Oi, Rodrigo. Tem novidade aqui no Figueirense e era que o torcedor não queria, mas já esperava. O goleiro Wilson, ídolo alvinegro, anunciou a aposentadoria. Foram 373 jogos pelo clube em 2 passagens, em 2007 e no retorno em 2022. Ele vai ter uma despedida, mas ainda não vai ser por agora. Eles estão estudando para ver qual o momento mais certo para fazer essa despedida do torcedor e dos gramados. O Wilson agora vai ocupar um cargo de coordenador técnico aqui no Figueirense. E hoje ele falou sobre esse momento, né, de transição entre o goleiro e agora coordenador técnico. Vamos escutar. Estou recomeçando, uma nova vida e no dia a dia a gente vai aprendendo, vai passando também, principalmente para os atletas, a nossa vivência, a nossa experiência e juntos vamos nos fortalecendo e procurar alcançar os nossos objetivos. Então é isso, o Wilson está aposentado dos gramados, mas ele vai ficar pertinho aqui da torcida do Figueirense e, claro, o torcedor vai poder matar a saudade sempre que quiser. Eu volto com você aí no estúdio.
O governador Jorginho Melo participou neste fim de semana da cerimônia de comemoração dos 195 anos da imigração alemã em Santa Catarina. Também conhecida como a capital catarinense da colonização alemã, São Pedro de Alcântara foi a primeira colônia alemã em Santa Catarina, povoada por imigrantes vindos do sudeste da Alemanha em 1829. Para celebrar a data, uma festa foi organizada no centro da cidade. Santa Catarina é um estado vencedor. Eu tenho muito orgulho de ser governador desse estado, um estado que se supera a cada dia, um estado que não tem tempo feio. Porque essa mistura de alemão, de italiano, de caboclo, de português, de japonês, de polaco, de tirolês, deu uma mistura em Santa Catarina que deu uma raça imbatível. Imbatível. Então a gente é o último estado que entra numa crise e o primeiro estado que sai. Ainda no evento foram entregues homenagens a cidadãos importantes para a comunidade, como a senhora Filomena Kuhn. Aos 100 anos, ela é a moradora mais antiga de São Pedro de Alcântara. Este ano, por conta da grandiosidade da festa, até a data do evento foi ajustada. Este evento, que está acontecendo na data de hoje, sempre comemoramos ele no dia 1º de março. Só que na data de hoje, neste ano de 2024, a gente está com uma proporção maior desta festa, porque estamos completando 195 anos, se preparando já para o bicentenário que daqui a 5 anos a gente vai comemorar. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.